Procurando a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Somente um versículo do capítulo. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, e o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É importante a gente sempre lembrar que nós estamos num bimestre falando sobre graça, e parece que a gente ainda não vai conseguir esgotar esse tema, né? Cada dia a gente tem um aprendizado diferente, cada dia vem alguém dirigido pelo Espírito Santo e fala algo que na verdade vai além daquilo que nós estávamos esperando, como foi a mensagem que nós ouvimos no domingo. Foi uma mensagem que de verdade mexeu com as nossas estruturas. Aleluia. E graças a Deus por isso. Nós saímos aqui dizendo: Deus, tivemos que glorificar a Deus apanhando, né? Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo de diversas formas Ele continua ainda por meio desse tema que é a graça, que temos abordado, vamos continuar abordando ele, continua falando aos nossos corações. E eu procurava um tema e dizia ao pastor, falando: poxa, eu pensei num texto, o pastor foi o primeiro que ele pregou. Pensei em outro texto, o Wagner pregou uma quinta-feira aqui também. Eu falei: meu Deus, eu preciso que o Senhor me direcione para algo. E eu tinha algo na minha mente, mas não tinha algo que se encaixava dentro de alguns textos. E eu disse: eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não posso criar alguma coisa, como a gente diz aqui, o cara vai criar uma heresia. E a ideia não é essa, é exatamente a gente expor o que o texto da Bíblia, o texto da palavra de Deus nos mostra. Eu escolhi esse texto acreditando que o Espírito Santo de Deus tem direcionado para ele, exatamente pela essa questão do que o apóstolo Paulo vai deixar bem claro nele. Claro que se nós formos olhar todo o contexto dessa carta, escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano 55, na sua segunda viagem missionária, ele vai dar uma série de instruções, desde o início da carta, com os problemas que tinha nessa igreja. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja muito problemática, não dá para a gente dizer que é muito diferente do que nós somos, né? Porque as pessoas sempre vão dizer assim: a igreja de Coríntios é uma igreja difícil. E qual é a igreja fácil? Não me diga onde é, que se eu for para lá eu vou estragar ela. Né? Porque nós somos isso. Se a gente vai falar da igreja, mal da igreja, a gente precisa dizer, como um post que até o Samuel compartilhou com a gente. Ele disse: olha, quando você for falar mal da igreja, tome cuidado, porque a igreja é você. Então, se há uma deficiência, se há uma debilidade da igreja, o problema sou eu. Como perguntaram para Chesterton, ele disse assim: qual é o problema do mundo? Ele disse: eu. Porque talvez eu tornaria o mundo de alguém melhor, a vida de alguém melhor, se eu não fosse como eu sou, se eu pudesse ser melhor. Então o apóstolo Paulo vai indicar uma série de problemas e dificuldades dentro dessa carta, que um desses problemas são as facções, os grupos, os problemas de um incesto, de relações sexuais ilícitas dentro da própria família, entre que um jovem tinha relação com a sua madrasta, e entre outros problemas, que é o problema de culto, que vai se ter um problema por causa de dons espirituais e aquela bagunça. E o Paulo vai dar, entre outros, conselhos para essas pessoas, para dizer: olha, vocês precisam ter ordem no culto, precisa ser feito assim, assim, assim. No capítulo 14 ele instrui sobre as questões dos dons espirituais, da profecia, e nós chegamos no 15, onde ele vai falar sobre a questão da ressurreição de Jesus. E ele vai dizer que isso é indispensável, que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E aí, quando ele vai dizer essa questão da fé vã, é exatamente essa questão que eu quero que a gente reflita. Porque para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, eles vão ter uma influência do pensamento grego, que é a ideia de que o corpo é mau, e que a partir do momento em que a pessoa morre, esse corpo é desfeito e vai só perdurar
que é imaterial. Isso que é imaterial é eterno, então beleza, tem que morrer o corpo. Ele vai dizer, não, Jesus Cristo ressuscitou em corpo físico. E ele apareceu para os apóstolos, apareceu para a mulher, a Maria, depois apareceu para Pedro, depois apareceu, como ele vai citar aqui no verso 6, para mais de 500 irmãos, e depois ele vai dizer, e por último apareceu a mim. Então ele vai comprovar essa ressurreição e ele vai dizer, olha, Deus, por meio de tudo isso, Deus fez com que nós pudéssemos ser salvos, porque sabemos que Jesus morreu por nossos pecados. E aí ele vai dar toda a ênfase da graça, porque a graça de verdade é isso. É a ressurreição de Cristo, porque se Cristo morreu e continuar morto, nós não temos alcance à graça. Nós não temos a porta aberta para ter um relacionamento com Deus. Nós não temos nada do que é essa graça que nós estamos falando há muito tempo, ou alguns dias, né? Que é esse favor que nós não merecemos, que é esse amor que vai além das nossas injúrias, das nossas ofensas, que Deus não permite que as nossas ofensas limitem a graça. Deus, mesmo que continuamos ofendendo a Deus, Deus faz com que a graça dele superabunde. E não somente a nós, mas para todo mundo, porque a Bíblia vai dizer, como nós já falamos da graça comum, que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então, nós olhando para isso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai dar essa ênfase para dizer, principalmente para defender o seu apostolado. Ele vai dizer, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. E por causa dessa perseguição, as pessoas estão aí em Corinto falando mal de mim, dizendo que eu não posso ser apóstolo. E aqui ele está testificando que por ter visto Jesus, ele pode ser chamado de apóstolo. Mas aí ele vai adiante e ele vai dizer assim, olha, pela graça de Deus, eu de verdade sou o que sou. Eu começo a pensar, se eu sair desse contexto, desse texto do capítulo 15, eu posso pensar que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu sou o que sou de diversas formas, para testificar que ele é alguém, como ele disse no capítulo 4 de Filipenses, eu sei padecer a necessidade, mas eu também sei ter abundância. Eu sou quem? Eu sou alguém que estou devidamente instruído em todas as coisas, por quê? Porque eu tudo posso em Cristo, que me fortalece. E é a manifestação da graça, porque estar em dificuldade e ter em abundância e ser instruído nas coisas também é uma manifestação da graça. Vejam o que ele vai dizer dessas questões, quando ele vai pensar dessa forma, ele vai dizer assim, olha, eu vou muito além do que isso. A dificuldade não para a manifestação da graça na minha vida. A dificuldade não permite que o poder da ressurreição tenha limite. O problema não me afasta de Deus, o ter em abundância muito menos. Porque pela graça de Deus, não é por quem eu sou simplesmente. Se ele vai pensar dessa forma, ele vai dizer assim, olha, eu sou alguém que talvez, como as pessoas julgam-me, eu não tenha capacidade, ou eu não tenha moralmente uma vida correta para ser um apóstolo. Porque se voltarmos para o Antigo Testamento, alguém tinha que ter uma determinada descendência para estar diante de alguma coisa. Alguém não poderia ter perseguido a igreja para ser apóstolo. Ele vai dizer, o que é isso? Por que eu estou na posição que estou? Por meio da graça de Deus, por meio do amor de Deus. E aí, se alguém perguntasse, como perguntaram para Agostinho, por que é que Deus resolveu manifestar a graça dele através de você? Porque não tinha pessoa pior no mundo para ser salvo. Aleluia. Eu encontrar na graça de Deus o reconhecimento da minha miserabilidade, como fez com Isaías, que nós estamos conversando. Quando ele reconheceu, teve consciência de quem Deus é, o que ele fez? Olha, eu vou morrer de verdade, porque eu não sou isso tudo que as pessoas imaginam que eu sou. Então, se eu sou alguma coisa, eu sou por meio daquilo que ele está dizendo aqui, olha, por meio da graça de Deus. Porque a graça de Deus me capacitou, me pôs diante disso, não sou por méritos. Porque no versículo anterior, ele vai dizer, olha, eu sou de verdade o menor desses. Mas se nós vamos ver depois, nós vamos ver que na verdade ele foi o maior de todos eles. Porque ele desenvolveu toda a teologia, ele foi muito mais além, ele alcançou muito mais lugares, ele escreveu muito mais do que todos eles. E aí nós vamos observando isso, nós vamos perceber. Paulo não estava dizendo assim, olha, eu sou o que sou e o que vocês pensam de mim não importa.
Ele não tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Ele não tem essa síndrome. Ele é alguém que está totalmente diferente. Ele está dizendo: olha, pela graça de Deus, talvez eu não tinha méritos, mas é a graça de Deus que me conduz. É a graça de Deus que me dá essa posição de apóstolo, porque eles também vão falar a mão dele aqui. No capítulo 8 ele vai defender o seu apostolado, dessa mesma carta que estamos lendo. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, o que eu sou, é isso aqui que eu sou. E qual é essa diferença de nós reconhecermos quem de verdade nós somos? Isso que o pastor acabou de dizer: eu não sou o título, eu sou alguém, homem como você, propensos a todas as falhas, mas o que aconteceu conosco? A graça de Deus nos alcançou. Amém. Essa é a única diferença que nos diferencia de todas as pessoas do mundo. A graça de Deus nos alcançou. Agora, a minha maior preocupação é quando ele vai seguir nesse pequeno versículo. Ele vai dizer assim: olha, e a sua graça para comigo não foi vã. Então, significa que de alguma forma a manifestação da graça de Deus a respeito de quem eu sou, ela pode ser vã. Pode ser que em algum momento nós tenhamos uma perspectiva da graça que seja exatamente essa questão de um favor imerecido. Olha, Deus tem por nós a sua imensa graça. Aí eu limito a graça dentro dessa única frase. O que é graça? A gente responde de pronto: favor imerecido. Então a gente pensa assim: olha, eu não mereço estar com Deus, eu posso estar com Deus. Eu não mereço receber as bênçãos de Deus, e eu recebo. E a gente limita a graça a isso. E aí a gente transforma a graça de Deus nessa condição de ter o que não deveríamos ter. E parou por aí. Não ser o que nós não poderíamos ser. A gente inverte, porque hoje a situação é essa. Nós estamos muito mais preocupados, a sociedade de modo geral está mais preocupada em ter do que ser. E ele vai dizer: pela graça de Deus eu sou, não eu tenho. Então a gente modifica toda essa perspectiva capitalista, principalmente, de ter sempre, de conquistar mais, em detrimento das pessoas. Nós queremos sempre alcançar, e não ser alcançado pela graça. Porque é impossível, meus irmãos, que a graça de Deus nos alcance e você continue sendo a mesma pessoa. É impossível que Deus venha habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, e nós continuamos do mesmo jeito. Por isso que ele vai dizer: olha, a graça de Deus para comigo não foi vã. E aí nós vamos pensar: poxa, mas se para ele não foi vã, será que para nós tem sido vã? Será que Cristo morreu debalde, como a palavra de Deus diz, em vão? Será que a consequência da graça de Deus não tem gerado consequência nenhuma na minha vida? Se eu analisar, tem um cara chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele fez uma comparação entre a graça preciosa e a graça barata. Ele vai dizer que a graça barata, ela é o perdão que não prega arrependimento, é o batismo sem disciplina, é a participação na ceia sem confissão pessoal. A graça é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem o Cristo vivo encarnado. De verdade, é a possibilidade de usufruir simplesmente aquilo que a graça nos dá, e não de ter a graça como um motivo para seguir Jesus. Porque o Cristo encarnado já propicia para nós, ou já dá para que nós venhamos entender que é uma doação. Se a graça é uma doação que partiu de Deus, qual é a nossa relação com a graça? A doação. Mas nós queremos às vezes dar sem se doar. Quanto é que está precisando? 100 reais. Vai lá, leva lá por irmão. Quanto é que está precisando? 1.000 reais. Leva lá por irmão. Qual que é a contribuição? Pastor, está pensando em mudar tudo? Quanto precisa?
envolve. Nós não nos doamos a perspectiva de dizer assim, olha, vamos lá contribuir, vamos lá cooperar, porque as nossas carências estão exatamente nessa perspectiva de dizer, olha, eu contribuo também. Não, eu estou lá. Então, essa questão de doar-se, essa questão de discipulado, é exatamente o que a graça de Deus nos convoca. Jesus não morreu por nós para te beneficiar, simplesmente, porque Deus podia simplesmente falar, olha, eu quero que o irmão seja rico. Para que morrer para eu ser rico? Tinha uma música que eu sempre lembro dela, minha irmã cantava muito, minha irmã, que disse que Jesus tornou-se pobre para que eu fosse rico, tornou-se feio para eu ser bonito. Só melhorar, hein, pastor? Morreu mais duas vezes. Porque essa é uma questão que não tem mestre. Tem uns irmãos aqui que podiam passar na fila umas 10 vezes. Então, foge da lógica da graça. Está fora dessa ideia. Isso, nós tínhamos 10 anos, não faz muito tempo assim, né? Pouco tempo. Então, lá atrás já se construía essa teologia de pensar a graça de outra forma. E não pensar a graça no contexto de discipulado, não pensar a graça no contexto de seguir a Jesus, não pensar a graça de dizer, para mim não tem outra coisa mais importante. Porque quando eu tenho algo que eu não sou capaz de abrir mão desse algo, por Cristo, não é eu que possuo, é isso que me possui. Então não vamos permitir que nós venhamos ser servos daquilo que nós temos, porque o Senhor veio para nos libertar. Amém. E essa liberdade de coisas, essas prisões que a palavra de Deus vem para romper conosco. Então permita que a graça de Deus não seja vã para nenhum de nós. Não permita que a graça de Deus ou que Jesus venha morrer por nós e nós não venhamos ter tudo que ela nos proporciona. Se seja bens materiais que tenha abundância, mas que não tenha isso, o seu coração preso nessas coisas. Mas que nós vamos ter o nosso coração totalmente quebrantado, o nosso coração doado, a nossa vida entregue em quebrantamento, em reconhecimento de quem nós somos e de quem Ele é, porque a graça de Deus toma as nossas vidas. Aleluia! Em vez de vivermos um evangelho superficial, que é a graça é um favor imerecido, por isso que eu tenho mesmo e tenho sobrando. É muito pouco. Não tem coisa melhor do que nós fazermos alguma coisa e as pessoas dizem assim, quanta graça. Não é na pregação, não é no louvor, é nas palavras, é no amor, é no cuidado, é na prestação de serviço, é no abraço. É a demonstração da graça de Deus, porque a graça de Deus não para em mim. Eu sou um caminho, ou um canal, pelo qual a graça de Deus vai transbordar nas pessoas. Aleluia! Então, se porventura, queridos, temos sido canal obstruído, peça para que Deus desobstrua, peça para que as coisas fluam por meio de nós. Como o apóstolo Paulo disse, essas são as coisas que Deus fez por meu intermédio. Não que eu fiz, não é minha capacidade, mas é a graça de Deus. Então permita que isso aconteça conosco, meus irmãos, porque eu acredito que seria algo sem tamanho nós investimos o tudo que temos, que para nós que temos filhos é o mais precioso da nossa vida, e nós pegamos ele, investir em alguma coisa e não ter retorno. E nós investimos em empreendemos tudo que temos de mais precioso e falar assim, olha, eu fiz, mas foi bom. Foi uma doação que não tive retorno. E não vamos permitir que o nosso Deus olhe para mim hoje e tenha uma possibilidade de dizer assim, olha, todo esse poder aí dentro de você, e nem o pecado você não consegue correr dele. Todo esse poder aí dentro de você, e você não
consegue abrir mão de 15 minutos? Tudo isso daí que está dentro de você, a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, que a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus que ressuscitou Jesus está em vós. O poder de ressuscitar alguém está dentro de nós e nós estamos fazendo dessa graça boa. O que é que acontece conosco? Ou o que é que não aconteceu conosco? Precisamos olhar para a palavra de Deus e nos confrontarmos como ele orou. E dizer assim: Deus precisa me tirar dessa situação. Deus precisa que a sua graça recrie em mim uma vida nova. Eu preciso ser diferente, porque ser um cristão como somos, a graça de Deus não pode ser em vão, meus irmãos. Permita que o Espírito Santo mude isso em nós. Aleluia! Permita que a vida de Deus seja vida em nós. E que se é para morrer, que a gente morra para o mundo e para as suas paixões. E que tenhamos vida e vida em abundância. Em vez de olhar, meus irmãos, e de verdade permitir que a graça de Deus não tenha efeito, porque ser vã é exatamente isso. Não ter efeito. Não vou julgar ninguém, porque não sou juiz. Mas tenha essa visão de você mesmo. Pense em você mesmo. E faça essa pergunta para você mesmo, e não responda para mim. E nem precisa responder para ninguém. A graça de Deus tem sido vã na minha vida? A graça de Deus tem tido fruto na minha vida? A graça de Deus tem produzido algum efeito na minha vida? Porque se a graça de Deus não produz efeito em mim, não vai produzir efeito em ninguém. Ela precisa primeiro transformar aquele que a prega, para depois ela alcançar pessoas. Eu primeiro preciso dar testemunho do que é a graça, para que as pessoas digam de verdade: existe essa graça. As pessoas podem dizer por aí: esse Deus da igreja não existe. Pode dizer, mas elas vão ter que testemunhar e dizer assim: olha, mas a graça de Deus age na vida desse povo. Alguma coisa acontece aí. Que os espíritos possam dizer: eu sinto uma áurea quando chego perto de você, uma paz que pode dizer o que for. Nós sabemos o que é, mas precisa se manifestar a graça de Deus em nós, meus irmãos. Precisa que as pessoas vejam a ação do Espírito Santo em nós, para que então ela transborde, e aí a gente possa dizer: olha, pela graça de Deus é isso que nós somos. Pessoas alcançadas pela graça de Deus. E, meus irmãos, eu pensando nesse texto, eu olhei para ele de diversas maneiras, mas o que ele vai dizer aqui é uma coisa que tem que mudar, porque ele vai dizer assim: olha, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está fazendo aqui uma comparação com todos os outros discípulos. Discípulos não, desculpem, apóstolos, a partir de então. Ele está se comparando, porque ele disse no capítulo, nos versículos atrás: olha, eu sou o menor de todos eles. Mas a graça comigo não foi vã, porque eu trabalhei mais do que eles. Alguns vão comentar esse versículo dizendo que ele está referindo assim: olha, você pode juntar todos eles, que eles não trabalharam como eu trabalhei. Então, quando eu vou olhar para a graça, eu não consigo desassociar a graça de trabalho. Eu não consigo pensar a graça com base nesse versículo, que a graça é algo que trabalha por si só. O efeito da graça não importa, sabe por quê? Porque a fé é pela graça. A graça vem por meio da fé, então a gente não precisa fazer nada, nós vamos no céu e está tranquilo. Referente à salvação é verdade, mas referente ao exercício da salvação, não. Referente à demonstração de que eu sou salvo, não. Referente às obras pelas quais o Senhor nos preparou para que venhamos praticá-lo, não. Se ele está dizendo aqui: olha, ela não foi vã comigo, por quê? Porque eu trabalhei. E não trabalhei pouco, não.
Então eu vou entender que a graça de Deus, ela pressupõe uma atividade na minha vida, e não uma inércia, de dizer assim, olha, todo esse poder, essa grande excelência, esse poder que você disse aí que ressuscita Jesus, ó, vai, pega aí você ali, ó, né? Igual vocês vão jogando água. Não é ela que vai agir por si só, meus irmãos. É a ação de Deus através de mim. É aquilo que eu faço, como as pessoas vão dizer, ou como a própria Bíblia diz, em nome de Jesus, é fazendo o que Ele faria. E não é uma palavrinha mágica para dizer em nome de Jesus e a coisa acontece. É o em nome de Jesus como se Ele faria. E é isso que a graça tem que produzir em nós. Nova vida, novas obras, novas atitudes, um novo comportamento, um despreendimento. Porque perceba, a graça para mim ela é tão preciosa que Deus não achou que era caro demais dar Jesus por nós. Se Deus, imagina Deus fazendo conta, é claro que isso é um pensamento nosso, não aconteceu dessa forma. Mas imagina Deus olhando para o Renato, vou dar meu filho para esse cara, mano. Que retorno que eu vou ter? Ele nunca vai alcançar o padrão de Deus para eu dizer assim, eu investi, tive lucro. Se fizer conta de, meu Deus Jesus é tão precioso para mim, que eu não consigo trocar ele pelo Renato. Eu não consigo dar ele pelo Renato. Jesus não fez essa conta. Quando eu entendo a graça de Deus, eu também não vou fazer conta para dizer isso aqui é tão precioso para mim que eu não sou capaz de abrir mão disso por Jesus. Eu não sou capaz de abrir mão do prazer do pecado pelo prazer de estar com Cristo. Porque hoje o que nós vivemos nesse tal, os gurus evangélicos, é exatamente isso. É um atalho que eu tenho para imaginar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou lá e me consulto. Então, pastor, um momentinho aí, o senhor pode profetizar? Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de abrir mão dos meus prazeres para ir à presença de Deus e Deus falar direto comigo. Porque o que é a graça? É o acesso à presença de Deus. E todo mundo que acessa ela é transformado. Aleluia. Então não é uma pergunta, temos acessado a presença de Deus ou é algo muito distante? Porque a graça de Deus não pode ser uma palavra de Deus. E a graça de Deus implica trabalho, esforço, despreendimento. Quando nós começamos a trabalhar, aquela coisa, viu, mas eu vou ficar o dia todo fora. A gente conta, poxa, hoje vai ser 12 horas de trabalho. Eu tenho que abrir mão de estar com a minha mulher, eu tenho que abrir mão de estar com meu filho, eu tenho que abrir mão às vezes de estar no culto para poder trabalhar. Implica em dedicação, implica em renúncia. O trabalho para Deus também implica essas coisas. São comparações simples que nós todos entendemos, mas o mais difícil é praticar. Falar é simples, muito fácil, mas praticar está aí todo o nosso problema. Então permita, meus irmãos, eu quero que você lembre muito bem disso. Não deixe que a graça de Deus seja em vão. Não permita que tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós passe batido. A gente viva a nossa vida. Nós vamos morrer e não vamos poder dizer, talvez, como o apóstolo Paulo disse: a graça de Deus para comigo não foi bom. Talvez se nós fizéssemos isso daqui a alguns anos, diríamos isso, quando nós estivermos lá pela faixa dos nossos 80 anos, se nós continuarmos na nossa vida hoje, do jeito que nós estamos aqui, sem mudar nada, será que quando nós chegarmos lá nos 80, 90 anos, 100, se você viver até lá, você vai poder dizer isso para os seus netos, para os seus filhos, dizer, olha, a graça de Deus para comigo não foi mal. E se ele dissesse assim, por que, pai? Você teria o que contar? Você teria o que dizer? Você teria o que testemunhar? Ou talvez seu filho pudesse dizer assim, nem precisa dizer por quê, pai. Eu já sei. Porque eu vi você viver. Eu sei quem o Senhor é, não o que o Senhor tem. E na sequência nós vamos dizer assim,
parece que o apóstolo Paulo agora está se gabando, né? Está dizendo assim, olha, eu trabalhei mais do que todo ele, todos eles. O apóstolo Paulo não está se gabando, porque ele vai continuar o versículo e vai dizer assim, olha, não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele vai dizer aqui, se alguém vai pensar em prepotência, arrogância, ou alguma vanglória que ele está pensando a respeito de si mesmo, ele vai dizer, não sou eu, não é com as minhas forças, não é da forma que eu penso, não é a revelação que eu tive dos meus sonhos, não, é a graça de Deus. Então, meus irmãos, eu preciso pensar que a graça de Deus precisa ser eficaz. Eu preciso olhar para mim hoje e não pegar uma graça sem arrependimento. Será que eu posso olhar para a graça hoje e dizer, Senhor, estou arrependido? Porque até então, a graça de Deus tem sido vã na minha vida. Ela não tem feito efeito nenhum, meu irmão. Eu tenho vivido a vida vã. Se alguém perguntasse para mim hoje, para onde você quer ir? Eu não sei. Se a gente não sabe onde quer chegar, não quer lugar certo. Né? E qual é a nossa perspectiva? Como o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo pensava, olha, eu sou missionário, então eu preciso chegar em vários lugares. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que ele tinha um desejo de ir pregar na Espanha. Por que esse desejo? Porque ele entendia que tudo aquilo que ele tinha para fazer naquela parte onde ele estava, de pregar o Evangelho, já tinha pregado. Então ele queria ir adiante, ele tinha metas diante daquilo que Deus o chamou para fazer. E aí nós ficamos dentro da igreja se batendo, às vezes dizendo, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não tenho oportunidade. Mas como que você tem pensado? O que é que você quer fazer? Como você quer fazer? O que você tem feito para chegar lá? Há quanto tempo você está estudando a Bíblia? Então nós temos que ter esses direcionamentos para quê? Para saber o que precisamos abrir mão, para saber onde queremos chegar, para saber qual é a nossa perspectiva como discípulos. Porque senão, meus irmãos, nós vamos passar a vida dentro da igreja e a graça para nós vai ser algo barato, vai ser algo que é moeda de troca. A gente oferta para calar a boca do demônio, para ele não comer minhas coisas. Mas não é devorador, então ele come, né? Esse é o problema. Então eu pago Deus para Deus calar a boca dele. Entendeu? Não é isso, não é moeda de troca. Ó, não está difícil lá em casa, então a gente vai orar para quê? Para sair problema, porque problema já tem demais. A proposta da oração não é essa. A proposta da oração é nós sermos transformados. A proposta da oração é ter um encontro com Deus. A proposta da oração é estar com Deus. E isso por meio da graça, meus irmãos. Então que o Espírito Santo hoje, em nome de Jesus, quem dera, ele possa quebrantar os nossos corações. E nós vamos ser constrangidos pela ineficácia da graça na minha vida. E eu de verdade posso dizer, Deus, como eu sou medíocre e miserável, que não permito que essa graça haja na minha vida. Porque tudo aquilo que fez o mundo existir está dentro de nós. E a gente não consegue fazer nada. Meus irmãos, isso era para causar algo diferente, irmãos. Deus, de forma alguma, age com nós sem se empenhar, sem se doar. Na criação já é muito fácil. Tudo aconteceu pela palavra pela sua palavra. Haja, tal. Quando foi fazer o homem, ele mete a mão no barro. Deus não tem uma relação conosco sem estar envolvido completamente. Quando é para redimir o homem, ele poderia simplesmente criar o homem sem pecado, como criou Adão. Vou exterminar todo mundo, vou fazer de novo, né? Porque errei, né? E aí, esses caras que vão dizer que Deus estava solitário, ele fez Adão, esse monte de coisa. Mas Deus não, Deus falou assim, olha, eu vou mandar meu filho que vai interferir na história da humanidade como homem. Não é alguém que está distante, é alguém que veio. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele é o nosso sacerdote, não é outro sacerdote, senão aquele que conhece as nossas
ser novas criaturas. Então, meus irmãos, permita que de verdade Deus mude as nossas vidas. Permita que de verdade, a partir de então, você seja um ser humano melhor. Perceba que Jesus Cristo não veio trazer para nós um padrão divino de Deus. Olha, nós precisamos ser Deus. Não, nós precisamos ser humanos como Cristo foi humano. Não é divindade. Eu não preciso ser extremamente espiritual. Eu preciso ser um homem segundo Jesus Cristo foi. Jesus Cristo homem. Então, meus irmãos, a vontade que eu tenho e a minha oração nessa noite é para que a graça de Deus seja eficaz em todas as nossas vidas. Para que Deus possa testemunhar, como um dia fez com Jó. Está vendo lá meu filho Felipe? Você conhece ele? Sabe quem ele é? Dá testemunho de nós. Ou quem dera um dia dizer o que disse para Jesus: esses são meus filhos amados, que me dão muito prazer. Mas isso somente pela graça. Isso somente pela operação da graça. Então, meus irmãos, esse é o pedido do meu coração para Jesus hoje. Que a graça de Deus seja eficaz. E que nós nunca mais sejamos quem nós somos. Mas que a gente possa dizer: eu sou quem Jesus quis que eu fosse. Curva sua cabeça, por favor. Deus, no nome de Jesus, eu quero lhe bendizer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos desfrutar da sua imensa graça. Deus, porque sabemos que é a sua graça quem nos alcança, sabemos que é o teu Espírito Santo que está em nós, sabemos que é o Senhor que nos capacita a vencer as adversidades, sabemos que é o Senhor que nos faz ser diferente. E pedimos, Senhor, que o teu poder possa alcançar-nos nessa noite. Se porventura a vida tem nos levado para outro caminho, pelo qual nós não permitimos que a sua graça seja eficaz, que a sua graça seja vencedora, em nome de Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, Deus. Faça com que nós possamos compreender de maneira viva, Senhor, aonde nós temos ido e aonde nós temos falhado, Senhor, para que vivamos a vida que Jesus propôs para nós, uma vida de abandono dos nossos pecados, uma vida de ineficácia, mas que ela passe por nós e alcance pessoas, mas para que ela testifique em nós e as pessoas vejam o agir do Espírito Santo, não porque somos melhores, mas pela tua graça que age em nós, que opera em nós, que se manifesta em nós, e que o Senhor possa fazer com que ela não tenha maior preço do que nada que nós venhamos ter, que ela seja preciosa de verdade e que nós jamais venhamos abandoná-la e achar que os prazeres do mundo são melhor, que as coisas da vida são mais prazerosas, que esperamos Jesus somente nessa vida, mas que nós venhamos saber que o Senhor tem vida e vida eterna para todos nós, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço, Deus.